Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro dominical. Hoje, você que está aí do outro lado, costuma ouvir nossas conversas aqui de segunda a sábado via WhatsApp. Hoje, exclusivamente via YouTuber. Então, eu lhe agradeço a você que coloque seu like, que deixe seu comentário e nos ajude a produzir. Como eu já falei, nessa semana, eu falei no dia 17 ou 18, eu falei para vocês que, infelizmente, no último dia 10, a instituição onde eu estava prestando o serviço, infelizmente, então, oficialmente, comunico aos amigos, seguidores aqui do nosso canal, nós estamos desempregados. Não porque nós, vamos dizer assim, fizemos alguma coisa. Toda vez é uma pergunta idiota, desculpe, mas eu falei assim: o que você fez? Não fiz. A empresa, ela dispõe do cargo, ela pode muito bem, por motivos que não me interessa saber qual, disponibilizar e dizer assim: olha, infelizmente acabou seu tempo, tchau, vai embora. Depois de eu ficar 13 anos numa instituição, 13 anos, 2 meses e 4 dias, e de repente me chamarem e disserem: você está demitido porque estamos cortando o gasto, quando o meu salário era o mais baixo que a instituição pagava, né? Da equipe que ela tinha, o meu salário era o mais baixo, era um dos mais baixos. Então eles me mandaram embora alegando corte de gasto. Agora, só me pediram o meu uniforme e disseram que o contrato estava reincidido e que eu estava fora da equipe. Pronto. Foi assim que aconteceu. Para quem está me perguntando aí como que aconteceu, como é que pode isso. É simples, a empresa vem e diz: ó, acabou teu tempo, tchau. Mete o pé na rua. E pronto, estou eu demitido. Mas a gente não está abatido, pelo contrário, a gente está ciente da nossa vocação, da nossa missão, sabe que o nosso trabalho na instituição que nós estávamos era um trabalho mais do que aqueles que nós fazíamos, era um trabalho humano, no atendimento ao público, e sabemos claramente que a nossa obrigação era literalmente ser parte de uma equipe, e como parte da equipe pode ser trocada a qualquer momento. A gente está feliz em poder dizer a vocês que fizemos o nosso melhor. Acabou o contrato, acabou o meu tempo, vamos celebrar a vida, mas nosso encontro aqui não vai mudar nada. Vamos continuar aqui no nosso encontro via YouTuber, né? Participando, celebrando, comunicando. E hoje, de forma especial, nós queremos celebrar o Domingo da Palavra de Deus. É o 5º domingo, 5º ano seguido, que o Papa Francisco dedicou, né, o 3º domingo do tempo comum, para celebrarmos a Palavra de Deus. Primeiro, não é o dia da Bíblia, tem que saber separar isso. Algumas pessoas confundem, acham que o Domingo da Palavra de Deus é o domingo, dia da Bíblia, quando não é. O Domingo da Palavra de Deus, ele é também uma forma de nós celebrarmos, a exemplo do Corpus Christi, desculpe, caríssimos párocos, caríssimos irmãos, é uma interpretação minha pessoal. Nosso canal não está aqui para falar em nome de nenhum grupo pastoral, nenhuma igreja, de nenhuma diocese, nenhuma paróquia, nenhuma comunidade, mas hoje é dia de nós colocarmos em evidência em nossas igrejas, primeiro, o Evangelho, a Palavra de Deus, a Boa Nova de Jesus Cristo. Segundo, hoje é dia de nós celebrarmos também, de forma muito especial, o motivo de nós, em nossas igrejas, sobretudo no Brasil, termos cerca de, vamos dizer assim, a cada uma missa presidida numa paróquia, 10 são apenas celebrações da palavra. E quando eu falo missa, eu estou falando de liturgia eucarística, mas de cada celebração litúrgica numa paróquia, como, por exemplo, a paróquia onde eu resido, são 7 comunidades. Das 7 comunidades, temos apenas 3 missas por domingo. O resto, desculpe a palavra resto, celebramos a Palavra de Deus. E aí, lembro do grande Dom Adriano Hipólito, que nós celebramos a memória dele sempre quando ele falava: nenhum domingo sem missa, e quando houver missa, celebração da Palavra de Deus. E ainda, falando em Dom Adriano Hipólito, nós queremos de forma especial lembrar de Dom Angélico Sândalo. Dom Angélico, que esses dias fez 91 anos. Eu tive a graça
de poder conviver, de poder conversar com o Dom Angélico pelo menos 2 vezes. É um homem de fé, é um profeta de Deus em nosso meio ainda. O grande Dom Angélico, que foi bispo da diocese de Blumenau, mas está agora residindo na cidade de São Paulo, mas esteve aqui em Nova Iguaçu para a ordenação do meu amigo Padre Adailton. Então eu quero ter a graça de poder dizer que conheci e convivi pelo menos por uma noite e um dia, né, durante a noite que eu fui buscá-lo, depois no outro dia, o dia todo, nós convivemos e pude ter a graça de conversar com Dom Angélico Sândalo. Mas ainda, olhando para o domingo da Palavra de Deus, nós queremos também nos alegrar, porque o Papa Francisco, ele instituiu, né, permitiu que agora as mulheres, né, de forma oficial, porque uma coisa o pessoal tem que entender, as coisas já acontecem. Primeiro, a gente quando vai dizer, como é que é isso? A igreja vai apenas oficializar aquilo que já acontece em nossas comunidades. Nós temos em nossas igrejas paroquiais, nossas igrejas comunitárias, verdadeiras acólitas, verdadeiras leitoras. O Papa Francisco, né, nos últimos tempos, aí não lembro agora qual é exato o ano, não sei, 1 ou 2 anos, desculpem, pela falta de memória, mas ele permitiu que as mulheres recebam de forma oficial o ministério do leitorato e do acolitato. Mas hoje, lá no Vaticano, na liturgia oficial, nós teremos 2 mulheres, 2 brasileiras, para ser mais exato, a Isa Vidal de Pádua, da Costa, da paróquia de São José, lá da diocese de Jim-Paraná, em Roraima, que ela vai receber, né, o ministério de leitora. E também nós temos Maria Erivan Ferreira da Silva, da paróquia São João Batista, lá em Horizonte, desculpa, Belo Horizonte, olha que beleza, na arquidiocese de Fortaleza, Ceará, vai receber o ministério de catequista. Então, a gente, quando fala dessas 2 mulheres, que são brasileiras, terá outras mulheres certamente, mas essas 2 brasileiras abrindo e dando para a gente, nós cristãos leigos, sobretudo os leigos, e aí nossa saudação ao Conselho Nacional do Laicato, né, a nossa presidente, a Sônia, que participou recentemente lá das sessões do sínodo, né, o sínodo pela igreja sinodal, e nossa alegria de poder saber que essas 2 brasileiras estão nos representando nesse domingo dedicado à Palavra de Deus. E dedicar-se à Palavra de Deus, que o Papa Francisco tanto insiste, nesse 5º ano em que ele celebra esse domingo, também é nós, eu volto a dizer, celebrarmos todos os ministros leigos, e aí homens e mulheres, que fazem o trabalho pastoral de celebrar a Palavra de Deus nas pequenas comunidades. Já que as grandes igrejas, os padres, já desculpem a minha crítica pesada aos padres, né, sobretudo os jovens padres, fazem questão. Eu ouvi de um jovem padre, que tem uns 10 anos, ele não é mais tão jovem padre agora, dizendo que na sua matriz, leigo não subia no altar para presidir. Haja visto que no altar da matriz tinha que ser alguém de estola. O máximo que podia presidir a celebração era um diácono permanente ou um diácono transitório. Bom, desculpe, padre, pela ignorância, mas o senhor está totalmente errado, porque antes de receber o ministério presbiteral ou diaconal, o senhor era o leigo. E o leigo, que eu falo aí, o que nos une pelo ministério do batismo. É muito comum, que o Papa Francisco falou essa semana, é muito comum nós termos o clericarismo atrapalhando a igreja a caminhar. E hoje, ao celebrarmos a Palavra de Deus, domingo da Palavra de Deus, seria bom, caríssimos párocos, caríssimos padres, caríssimos bispos, nós enfatizarmos e darmos valores real aos ministros leigos da palavra. Se hoje uma diocese tivesse que fazer o envio do ministro da palavra, seria esse domingo. Se o domingo tiver que enviar o ministro da comunhão, que seja dentro da celebração do corpo e sangue do Senhor. Que nós possamos entender que quando você celebra, tanto você que é ministro leigo da comunhão, você que é ministro leigo da palavra, você que preside a comunidade, dirigindo a comunidade,
dando palavra de sustento. Tanto os dois ministérios, eles são de suma importância para a igreja. Nós, que somos parte do povo de Deus, nós que fazemos a comunidade, nós que estamos a serviço. Um leigo dificilmente tem salário. Um leigo dificilmente usa o carro da paróquia para poder ir nas comunidades distantes para presidir. Falo por mim mesmo. Falo por mim mesmo. Eu mesmo, quantas vezes tive a graça de poder usar meu próprio veículo, o veículo esquentar, o veículo dar problema e eu ter que depois pagar o conserto. Nós, leigos, que estamos hoje celebrando a palavra em nossas comunidades, devemos celebrá-la com mais ênfase, lembrando sempre, a nossa pregação ela tem que ser um eco daquilo que nós vivemos em nosso dia a dia. Bom, já falei demais, daqui a pouco vai ter padre mandando recado para mim aqui, vai ter recadinho, já recebo alguns já, mas não estou nem aí para vocês, como digo para o povo, o negócio nosso está aqui na rede social, não estou falando em nome de nenhuma paróquia, de nenhuma diocese, de nenhuma igreja particular, estou falando em nome de Denonato, que sou eu, também chamado de Daniel Nonato. E vamos nós aí, lembrando da liturgia de hoje, né? Vamos celebrando aí, nesse domingo nós vamos ler o texto de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 5, e depois, versículo 10. O salmo é o Salmo 24, entre os parênteses, o Salmo 25. Isso na Bíblia Católica, na Bíblia Septuaginta. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 29 ao 31. E o Evangelho, do qual nós vamos nos debruçar, como sempre, é Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. E nós lembramos que semana passada nós lemos o texto de 1 João, capítulo 30. 1 João, ó. João, Evangelho de João, é assim que funciona o negócio. A gente começa a se empolgar. João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. E nessa nossa celebração de hoje, nós vamos dar ênfase, primeiro, ao chamado vocacional. E também a gente vai olhar um pouquinho, né, só por caráter, vamos dizer assim, de curiosidade, para o profeta Jonas. Jonas, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, a gente vê que Jonas é aquele profeta teimoso. Eu lembro do padre Marcos Barbosa, inclusive deve ter aqui no nosso canal, reflexão sobre o dia do cursilista. Capítulo que ele falava sobre essa questão de Jonas ser o profeta teimoso. Mas aqui, nesse texto de hoje, Jonas já está bem consciente da sua vocação, da sua missão, já está mais domado. E às vezes, a palavra domado sem querer ofender ninguém, às vezes nós precisamos ser domados por Deus, porque nós somos teimosos. Deus nos dá uma ordem e nós costumamos dar um pulo, dizer, Deus, não vou não, porque esse povo não merece. Deus, por que esse ou aquele está ali na comunidade, num cargo de direção, e eu estou aqui no cargo sentado no banco? Deus tem a sua forma de nos comunicar, de nos ensinar. Nesse emprego que eu estava, eu dizia para um amigo no carro, olha, eu estou aqui ainda, porque tem alguma coisa ainda que Deus quer me falar, ou Deus quer me ensinar nesse trabalho, que eu não sei o que é ainda. Assim que eu descobrir, eu vou dizer para vocês que eu acabei de concluir minha missão. E dizia seriamente sobre esse trabalho de atender as pessoas em um hospital. É um trabalho de doação de vida. Não é só você dizer seja bem-vindo, tchau. É você ouvir, é você acolher, é você dar palavra de consolo, mas também é você, às vezes, ter que puxar a rédea, desculpe a palavra rédea, é você ter que ser duro para manter a ordem. Nesse trabalho nosso que a gente vivia. E Jonas era esse profeta, o teimoso, que queria que Deus agisse de acordo com a sua vontade. E durante essa semana, nós tivemos aí, né, o escândalo que alguns estão colocando como perseguição religiosa, porque os pastores vão pagar imposto agora. Senhores, no governo passado, no período das eleições, o ex-presidente, na época presidente, ele emitiu uma normativa autorizando
os pastores, funcionários públicos, a não pagarem o imposto por ocuparem cargos eclesiásticos, dando uma isenção de imposto de renda. Não tem nada a ver com a igreja. Aí alguém está com, agora não é perseguição religiosa. É só dizer, se você trabalha para o governo, trabalha para o município, trabalha para o Estado e você é funcionário público, você é igual a todos os demais. Mas eu sou pastor. O seu ministério pastoral acontece lá na sua igreja. Durante o serviço público, você é apenas mais um funcionário. E aí, nesse sentido, nós vamos entrar no evangelho de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20, é o evangelho vocacional. Primeiro, nós temos Jesus andando à beira do lago. O evangelho de hoje, dividimos ele em duas partes. A primeira parte, quando Jesus está andando à beira do lago. Ele está andando à beira do lago e observa Pedro, ou seja, Jesus, ele não chama você que está aí com a mão, escolhe eu. Ele chama aqueles que podem somar com ele. Ao longo desse percurso, Jesus à beira do lago. A gente, quando olha para Jesus à beira do lago, ele está andando na beira do lago, ele está tentando se encontrar. Por quê? Porque há, nesse sentido aqui, nesse evangelho, uma busca literal de pessoas para colaborar no seu ministério. Ainda hoje, Deus nos chama para colaborar no seu ministério. Ainda hoje, Ele está nos chamando. O interessante é que hoje, sendo o domingo da Palavra de Deus, nós queremos também saudar todos aqueles que promovem a palavra, mesmo em outras igrejas. O texto de hoje nos propõe um princípio de caminhada. Jesus está indo ao encontro. A comunidade é chamada. Nós somos chamados. Não por nós mesmos, não por nossa vontade, não porque nós somos bonitinhos de olhos verdes ou de olhos castanhos. Na verdade, meus olhos são castanhos, puxei os olhos da mamãe. Nessa ideia de Jesus que está indo de encontrar-se com Pedro, ele busca na periferia, não nos grandes centros, não nos grandes espaços acadêmicos. Ele busca na periferia aqueles que vão cooperar com ele. Esses dias eu falando sobre Pedro, e alguém me chamou a atenção, porque eu falei que Pedro era um homem topeira. Pedro é aquele tipo de gente muito sincera. Outro dia eu ouvi de uma irmã de caminhar dizendo, Daniel, você tem cara de ser o tio sincerão. Aquele tio que não perde tempo mandando o recado. Você diz logo o que tem que dizer. E algumas pessoas se assustam com você. E Pedro era esse. Pedro é aquele que vai dizer no capítulo 16, versículo 13 ao 19, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é o mesmo Pedro que vai dizer no mesmo capítulo 16, lá no versículo 21, Deus te livre desse tipo de sofrimento. O tempo que aqui é anunciado, que o evangelho de hoje fala que o tempo se cumpriu, ainda hoje esse tempo está se cumprindo. E somos chamados a anunciar o reino de Deus. Somos chamados a não anunciar apenas com palavras, mas com atitudes. Nesse domingo da palavra de Deus, nesse domingo que celebramos a palavra de Deus, somos convidados a unir 3 altares. O padre Fábio de Mello fala que são 2 altares. E eu vou dizer que são 3 agora. Compliquei a nossa vida. O altar da Eucaristia, onde a gente se alimenta nosso corpo e nossa alma e nosso espírito com Jesus eucarístico. O altar da palavra de Deus. E aí eu lembro do profeta Isaías que diz que o Senhor nos deu um ouvido de discípulo para que possamos escutá-lo. O altar da palavra de Deus e o altar da vida. Esses 3 altares juntos se unem para formar a liturgia celebrativa do nosso dia a dia, da nossa vivência comunitária, da nossa atividade pastoral, do nosso trabalho pastoral e também, no meu caso, da falta de trabalho, no caso do trabalho profissional. Desde o começo, Jesus anuncia um reino.
mas é o reino que não é apenas ilusório, é o reino real. E aí eu lembro novamente de Dom Adriano Hipólito, que dizia que o reino de Deus começa aqui. Pedro, André, Tiago e João são os primeiros a serem chamados aqui no Evangelho de Marcos. São os primeiros a entrarem na comunidade para o apostolado. Nós fomos chamados, como Pedro, como o Tiago, o André e o João, também estarmos na comunidade, para juntos lançarmos as redes. E aquilo que Padre Zezinho fala, nós não pescamos para nós não pescamos para nós mesmos, nós pescamos para o irmão, nós pescamos para o próximo, nós pescamos para aqueles que não podem pescar. O Evangelho de hoje nos convida a vivermos plenamente o nosso batismo, a assumirmos com Jesus um compromisso de vida, um compromisso aonde o anúncio passa pela nossa boca, mas ultrapassa também os nossos gestos e atitudes. Pedro, a partir da rede, é chamado a ser pescador de homens. Pedro, a partir do seu ofício, é chamado a anunciar o Evangelho. E nós, a partir do nosso ofício, nós que somos professores, nós que somos administradores, nós que somos bombeiros, policiais militares, policiais civis, nós que somos pedreiros, carpinteiros, nós que temos diversas profissões, profissionais liberais, é a partir do nosso trabalho que nós vamos anunciar o reino de Deus. A partir do nosso trabalho que nós vamos vivenciar esse reino de Deus, esse reino trazido por Jesus, esse reino que Jesus nos prepara quando ele vem no seio de Santa Maria, a nossa mãe. O Evangelho de hoje, que nós somos chamados, nesse domingo celebramos a palavra de Deus, que nós somos chamados a ser agentes que estão dispostos a ouvir a voz de Jesus, a atender o seu convite, a viver a boa nova, não por nosso merecimento, porque nós somos indignos, somos pecadores, e aqui lembrando de Dom Luciano Bergamin, somos miseráveis pecadores. E nesse sentido, eu vou parando por aqui, pedindo a você que deixe seu like, seu comentário, nos ajude a produzir, e nossa alegria em poder celebrarmos hoje o Domingo da Palavra de Deus, e em comunhão com a Diocese de Jim-Paraná, e também em comunhão com a Arquidiocese lá de Fortaleza, com nossas irmãs de caminhada, as irmãs aqui que estarão recebendo o ministério lá, a Isa Vidal de Pádua Costa, também a Maria Erivan Ferreira da Silva, em comunhão, representando todo o nosso país, nossa saudação. E fiquemos com Deus, que possamos nós anunciarmos a palavra de Deus. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Feliz domingo!